Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências, que a sua paz esteja em cada coração. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui nos nossos canais da UEVC TV e da TV Mansão do Caminho. Sempre uma grata satisfação saber que estamos na companhia de tantas almas queridas. Neste momento, para ampliarmos as nossas consciências, envolvidos pelos amigos espirituais, a fim de termos a capacidade de compreender o Evangelho do Mestre, pela doutrina espírita, começar a vivê-lo. E nesse interim, que possamos levar um pouco os nossos pensamentos numa prece. Divino amigo, a nossa gratidão, Senhor, pela tua presença generosa em nossas mentes e corações. Que sejamos capazes, Senhor, de compreender o teu Evangelho de luz, a fim de alcançarmos a libertação das nossas consciências, aprimorando as nossas virtudes, vencendo as nossas limitações. Sempre sob o teu amparo, a tua proteção e dos amigos fiéis, abnegados, que nos tutelam cotidianamente, inspirando-nos, intuindo-nos, a fim de que façamos as escolhas corretas em busca e trabalhando para o bem. Por isso, amigo, nesse instante, amplie as nossas percepções para melhor compreender a mensagem da noite. Inspira o nosso querido companheiro, Max Lânio, e assim, irmandados nos só pensamentos e nos só propósitos, na direção do amor, estamos sob tua tutela, Senhor. Ampara-nos e protege-nos. Hoje, temos a alegria de receber mais uma vez o nosso querido Max Lânio Lacerda, do Distrito Federal, que hoje vai abordar o tema A Lei de Conservação. Max, sempre uma grata satisfação recebê-lo em nossos canais. Seja bem-vindo. A casa já é sua, meu irmão. Fique à vontade. Que o Senhor da vida te ilumine. Gratidão, gratidão a todos vocês, a todos que nos acompanham, por essa oportunidade maravilhosa de podermos falar sobre essa doutrina abençoada. E hoje nós vamos falar de uma das leis que nós conhecemos com Kardec como lei de conservação. E nós vamos expor uns slides para que nós possamos nos orientar na sequência deles, e a fim de que concatenemos essas ideias. Então, a lei de conservação, conforme nós falamos, ela está construída por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que nós chamamos das leis morais, ou leis morais, que nós, obviamente, sabemos que vai redundar fortemente na construção do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte, vamos dizer assim, que toca mais fortemente ao lado religioso dessa doutrina abençoada. Nesse livro, que Kardec nos entregou em 1857, ele fez um arranjo, uma construção muito interessante. Ele dividiu essas leis morais em 10 leis e consultou os espíritos se essa divisão fazia sentido para que pudéssemos compreender a essência dessas leis, que é a última, que é a 10ª lei. Mas a resposta deles foi exatamente da forma como nós esperávamos. Sim, no estágio evolutivo que nós estamos, nós precisamos ainda detalhar, conhecer cada lei dessa, de maneira que possamos, a pouco, ir assimilando os princípios que estão embutidos nela, até um dia seguirmos a única lei que rege o universo, em que engloba tudo o que tem neste universo, que chama-se lei de amor. E para isso, nós hoje vamos tratar um pouquinho, vamos abordar um pequeno ponto dessa lei de conservação, né? Nós sabemos que existe a lei de adoração, de trabalho, de reprodução, a de conservação e, em consequência, também existe uma de destruição, a de transformação, a lei de sociedade, de progresso, de igualdade, enfim, de liberdade. Temos todas essas leis que nós precisamos, como espíritas e como cristãos, conhecer, porque elas nos orientam
para uma vida que se constrói em paz. E essa lei de conservação, então, ela está envolvida dentro de itens que Kardec elegeu como fundamentais para que nós pudéssemos conhecer melhor esse assunto. E como nós sabemos, o Livro dos Espíritos é construído por perguntas e respostas, que é uma metodologia pedagógica fenomenal de aprendizado, que quando você faz uma pergunta, você suscita a resposta sendo produzida dentro da própria pessoa que pergunta, e isso faz com que o interesse do aprendizado cresça. E Kardec desenvolveu esse tema nos sentidos de conservação, nos meios de conservação, nos gozos dos bens terrenos, no necessário e o supérfluo, nas privações voluntárias e mortificações. E nós aqui vamos tratar um pouquinho de cada um deles, de maneira que possamos aproximadamente conhecer um pouco melhor desse tema tão importante como nós sabemos ser. Então, o instinto de conservação, Kardec fez essa pergunta: com que fim ortogou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Então, essa pergunta é interessante, porque se nós prestarmos atenção, todos nós temos um instinto de conservação. Nós fazemos, sem perceber, movimentos que são reflexivos, que são reativos, que são, às vezes, automatizados. E isso foi uma ortoga de Deus para todos os seres vivos. Quando a gente fala de instinto, instinto nós sabemos é uma espécie de inteligência, né? E obviamente que foi ortogada essa inteligência. Então nós sabemos que isso tem bases anteriores à inteligência humana. E a resposta que os benfeitores deram a Kardec e a nós é: porque todos, e não se restringe aqui somente a ser humano, todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Então, é um impulso, quando nós encarnamos, a vontade, a necessidade, o querer viver. Quando a gente sai disso, quando esse impulso se enfraquece, é porque nós temos algum adoecimento da alma, que pode levar até à vontade de se matar, como nós conhecemos os nossos problemas de suicídio neste planeta. Mas isso é um processo que está vinculado à doença da alma, e não à força natural desse processo de viver, que é um impulso que nós recebemos do Criador. Então, todos nós, como disseram, temos que concorrer, temos que ajudar ao cumprimento dos desígnios da providência. Cada um de nós tem um papel nesse trabalho de longuíssima data, né? Nós vamos falar aqui em milênios, multimilênios, e isso se fazendo pouco a pouco, de reencarnação a reencarnação. Um pouco aqui quando encarnados e fazendo isso também quando desencarnados. E ainda completam: acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Ou seja, quando ele está falando vida, ele está dizendo o espírito revestido de carne. Então, ele revestido do corpo de carne é um processo para que nós nos aperfeiçoemos. Lembrando que Jesus já nos falou claramente sobre isso quando disse: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A nossa fatalidade, a nossa destinação final é a perfeição relativa que nos comporta. E, nesse sentido, cada um de nós, a cada encarnação, a cada experiência nova, a cada novo processo educativo, vamos nos aproximando dessa perfeição que um dia atingiremos. E aí ele diz: todos os seres, ou seja, eles, o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Ou seja, não consegue articular raciocínios quando falamos de seres humanos, e os seres que ainda estão abaixo da escala da humanização, eles obviamente não têm esse raciocínio como nós os temos. Eles têm pensamentos fragmentários, mas não concatenam ideias de maneira contínua, como nós fazemos através do pensamento contínuo. Mas os que nós, da condição humana, sentimos isso sem que entendamos como, de forma instintiva. E nós, de uma forma ou de outra, sentimos essa força nos movendo na direção dessa perfeição, portanto, na direção do nosso Pai. Então, instinto de conservação é uma das necessidades que a lei de progresso impõe a cada um de nós. E os meios de conservação? Falamos que é uma necessidade, mas existem meios de conservação, e Allan Kardec também abordou isso. E uma das questões que ele colocou, que nós aqui estamos trazendo, que é a 707, ele diz:
É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Gente, essa pergunta, apesar de ter sido concebida em 1857, com todo respeito, é uma realidade tão dolorida nesse século XXI, não só nesse país. Nós temos vendo isso pelo mundo afora, inclusive na Europa, que tem recebido aqueles que buscam sobreviver chegando naqueles países e muitas vezes sendo rejeitados. Nós já estamos vendo muitas pessoas, muitos irmãos de caminhada, que para eles faltam os meios de subsistência mais básicos que a gente possa imaginar. E aí Kardec pergunta, estamos rodeados de abundância. Se nós observarmos, os alimentos que nós produzimos daria para alimentar toda a humanidade e ainda sobraria. Por que isso não acontece? A que se deve atribuir isso? É a pergunta de Allan Kardec. E é uma pergunta filosófica importantíssima que os nossos governantes deveriam, vamos dizer assim, aprofundar e refletir profundamente sobre isso, porque dependendo de como compreenderem, as suas ações podem minorar e de uma forma gradativa podem até erradicar esse tão sofrido movimento da vida que é faltar os meios de subsistência aos irmãos de caminhada. E a que se deve atribuir isso? Pergunta Kardec. E a resposta quase todos nós sabemos sem dúvida, ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Ora, se eu já sou detentor de recursos e esses recursos me sobram, não são necessários para que a minha vida se processe de maneira natural e normal, é óbvio que esses recursos não estão em minhas mãos por acaso. Eu tenho compromissos de utilizá-los para o bem de todos. Quando nós falamos de moral, porque aqui nós estamos dando um capítulo que são as leis morais, uma das perguntas que o Kardec fez aos espíritos é que definição se pode dar da moral? E a resposta lá no final vão dizer assim, o homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, moral é fazer o bem pelo bem de todos. Então, se nós estamos falando de lei moral, essa lei de conservação é uma lei moral que impõe a quem está em condição de dar, de fornecer, de suprir, que faça, porque não está nessa condição por acaso. É aí que ele está sendo co-criador com o Pai, que ele está cumprindo o seu papel. Quando deixamos de fazer isso, nós estamos sendo movidos por uma força que ainda é muito grande dentro de muitos de nós, que é o egoísmo, e nós vamos vencer. Agora, essa é uma parte da história, porque quem está também na condição de ter falta do que subsistir, é também questionável. Por que ele chegou a esse estágio? Os espíritos também abordam isso. Depois, e a mais das vezes, esses que estão nessa situação devem a si mesmos. É claro e evidente que ninguém chega a um estágio desse por acaso. Há razões subjacentes que levaram essa pessoa a passar por essa prova difícil e muitas vezes decorrem de ações pretéritas que agora estão repercutindo no presente. De outras vezes, decorrem da sua própria, vamos dizer assim, falta de vontade de querer conquistar a dignidade. Então, os espíritos disseram nessa pergunta, para essas pessoas que ainda agem assim, com essa falta de vontade, buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo. Então, veja que nós temos que fazer esforços, não com indolência, tem que procurar, né, com perseverança, com ardor, sem desanimar antes os obstáculos. E por que a vida é assim? Que muito frequentemente são simples os meios que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, no fundo, é uma prova que a pessoa está sendo experimentada. E se ela conseguir vencer esses obstáculos com a força que já é inata e com a ajuda do mundo espiritual, se ela quiser, busca e achareis, pedi-vos-á e o céu vos dará, enfim, ele terá ajuda sempre que precisar, mas não prescindirá de fazer o esforço próprio. Então, nós temos que ajudar, claro que temos que ajudar, mas aqueles que estão nesta condição precisam cair em si, precisam despertar para esta realidade, para eles também começarem a se movimentar na direção da sua própria dignificação. Então, são dois lados. Quando ele não está em condição de fazer isso, há que ser ajudado para que ele consiga fazer isso. Se ele ainda tem características de indolência, há que ser ajudado para que ele tenha mais coragem, mais força, enfim, ele precisa também de apoio nessa fase difícil da sua vida. Mas avancemos. Na questão 708, Allan Kardec pergunta,
Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita, uma consequência da força mesmo das coisas, ou seja, acontece sem que ele tenha como impedir. Enfim, aqui não é mais o caso de alguém que se entregou. Não, é alguém que está se esforçando, alguém que está buscando conseguir a sua dignidade, conseguir seus meios de subsistência de maneira que ele seja digno, mas não consegue. O que está acontecendo? Por que isso está assim? Por que essa privação está como se estivesse sendo imposta? E os Espíritos disseram o que nós antecipamos um pouquinho. Isso é uma prova. Muitas vezes, uma prova cruel, uma prova dura. Aí, olha o processo que vem depois. Que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que iria estar exposto. Como assim sabia de antemão? Ora, gente, nós sabemos que quando nós estamos no mundo espiritual, nós planejamos as nossas reencarnações. Não desce ninguém aqui sem planejar a reencarnação. Mesmo aquele que está impedido de planejar a sua própria encarnação, tem alguém que planeja por ele. E quando nós, que somos a maioria de todos, que já tem a autoridade para planejar a sua própria encarnação com o acompanhamento dos benfeitores, nós sabemos que nós pedimos essa prova. Essa prova não foi imposta, ela foi solicitada por nós, porque nós entendemos, como espíritos, que precisaríamos passar por ela, ser expostos a ela, para quê? Para que depois dessa prova estivéssemos depurados em determinado setor de nossa alma, de nossas condições de aquisição de virtudes. Então aqui é uma prova, e prova, quem fala em prova, fala em mérito. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus. Olha como isso é importante. É um processo de submissão. Submeter-se à vontade de Deus. Jesus já nos disse isso textualmente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós estamos ouvindo os Espíritos a mesma coisa com outras palavras. Qualquer que seja a situação a que nós estamos submetidos, sobretudo, nós temos que lembrar que existe uma vontade superior à nossa que impõe-se sobre a nossa e que nós temos que aprender a submeter-nos a ela. Uma vez que a inteligência nenhum meio faculta sair dessa dificuldade, é porque nós temos que submeter-nos a ela, não tem como mudar. E tem um nome para isso, chama-se resignação, que é aceitar o que não pode ser mudado, mas não de forma passiva, de forma ativa. Faço tudo que, como diz aqui na resposta, a inteligência proporciona. Então, eu vou buscar os recursos para me socorrer daquela situação, mas mesmo assim, eu não consigo atingi-los. Então, conclusão, tenho que me submeter. Se a morte vier colhê-lo, cumpre recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então, isso é uma prova bem importante, gente, porque a pessoa está passando aquela dificuldade, chega um momento que ela está para desesperar, mas se ela tiver um pouquinho mais de paciência, um tanto mais de esperança, ela vai passar por aquilo e vai vencer a prova e vai voltar para o mundo espiritual como vencedor, vencendo a si mesmo, vencendo aquela dificuldade que ele carregava antes dessa reencarnação. Então, quando acontecer isso com algum de nós, quando acontecer isso com alguém próximo de nós, lembremos dessa questão. Não é por acaso que está acontecendo. Não nos desesperemos, porque existe uma força superior regendo tudo isso. Existe amparo no mundo espiritual que nos socorra. E nas horas difíceis, em que parece tudo perdido, recorramos à prece, porque a prece nos revigora, nos dá força para vencer a etapa que precisamos vencer. Ainda avançando um pouquinho mais na questão 709, nós achamos importante acrescentá-la aqui. Kardec indaga: terão cometido crime os que, em certas situações críticas, não é qualquer situação, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Uma pergunta, vamos assim, cuidadosa, né? Se houver crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, porque nós sabemos que tem o instinto de conservação. Então, Kardec está usando exatamente as bases da resposta anterior, lá aqui no começo da nossa apresentação, que resulta do instinto de conservação, como ele aqui deixa textualmente escrito. Então, veja como Kardec é sábio, a inteligência dele é fora do comum. Ele coloca uma questão que é delicada, mas ele coloca um amparo para justificar
a questão que é o instinto de conservação. E é uma questão de difícil solução para aqueles que não têm bases em fundamentação do espírito, que só tem bases com fundamentação na visão humana. E a resposta deles é até incisiva, porque Kardec, é claro, ele fazia essas perguntas de maneira que, de uma forma ou de outra, ele também conferia se havia aquela questão de manutenção da lógica nas respostas, se eles não entrariam em conflito com uma resposta. E a resposta deles, às vezes, que sabiam o que Kardec estava fazendo, era assim, ó, já te respondi isso, meu filho, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Então, gente, nada justifica, nem situação crítica, matar sua fome matando o outro para você. É uma situação absurda para os dias de hoje, né? Claro, imaginar isso. Mas você vai lembrar de alguns filmes aí que foram baseados em fatos reais, como aquele acidente nos Andes, em que as pessoas que estavam lá tiveram que ingerir carne humana. Só que lá ingeriram carne humana de pessoas que já tinham falecido. Então aqui nós estamos pegando uma situação que é possível de se acontecer, em que você tem uma pessoa que julga, pode julgar que ela tem que viver e a outra não. Então isso é muito claro. É mais merecimento sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação do que você tirar a vida de outrem. E se você fizer isso, se alguém fizer isso, dizem eles, em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza. Falta que é duplamente punida. Então, veja, a resposta é concisa, a resposta é contundente, ela não dá margem para discussão. Apesar dela ser delicada na pergunta, a resposta é clara, objetiva e lógica. Não tem como você ir contra essa lógica. Então, isso é bom para que a gente reflita sobre como é delicado a tomada de decisão em certas situações críticas, como essa que Allan Kardec nos proporcionou. Mais um pouquinho de avanço nesse tema, tem os gozos dos bens terrenos, que é uma coisa perigosa, perigosa demais. Muitos de nós têm caído sucessivas vezes em várias reencarnações nesse problema. E aí Kardec pergunta, se a gente cai com esses gozos, por que Deus pôs atrativos nesses gozos dos bens materiais? Por que comer um chocolate, por exemplo, é gostoso? Por que deliciar-se de certas coisas é gostoso? Você quer fazer isso? E aí a resposta é interessante, né? Porque nós estamos no mundo de provas, nós temos que perfeccionarmos, como já vimos anteriormente, para instigar o homem, ou seja, para cutucar o homem ao cumprimento da sua missão. Lembra que lá atrás nós ouvimos a resposta, que o instinto de conservação é para que nós façamos a nossa missão, que é correlata com o que o Pai nos determinou. E para experimentar-nos por meio da tentação. Então, a função dessas paixões ou desses gostos que a gente tem, desses sabores, desses deleites, ou como ele mesmo colocou, gozos materiais, é a função de estímulo e tentação. Tudo que te dá prazer é um estímulo e, ao mesmo tempo, uma tentação. Por que é ao mesmo tempo tentação? Porque a tentação é de você não saber limitar até onde você pode ir. E Kardec, logo na questão seguinte, na subquestão, ele pergunta, qual o objetivo dessa tentação? É exatamente isso que nós precisamos ouvir exatamente nesses momentos de tentação, não só nos gozos dos bens materiais, em similares situações da vida. E eles respondem, desenvolver-lhe a razão. O que é razão? Razão é inteligência com responsabilidade. E quando você tem inteligência com responsabilidade, você consegue se preservar dos excessos. E para mim, a pessoa que mais simplificou e conseguiu de uma maneira tão simples dizer isso foi o apóstolo Paulo, quando ele disse assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho a liberdade, livre-arbítrio, de fazer escolhas, de permanecer, vamos dizer assim, me perdendo nos gozos dos bens materiais. Mas nem tudo me convém nesses gozos. Eu deveria usá-los como meio e não como fins. E muitas vezes nós fazemos a inversão. Nós colocamos os gozos dos bens materiais como a essência da vida, como a razão da vida, como aquele movimento que a gente trabalha de forma absurdamente grande para poder cumprir, como se fosse a meta da vida. E muitos de nós fazem isso até perto de desencarnar. E quando se dá conta do tempo perdido, fica numa situação complicada. Aí Kardec faz uma pergunta interessante.
Ora, se tem os gozos, se eles são perigosos, eles são estímulos, mas também são um perigo, porque tentam, tem limites? Tem limites? Pergunta super interessante. Lei de conservação, gente. Nós temos que conservar várias coisas ao mesmo tempo. Traçou para vos indicar o limite do necessário. Preste atenção nisso. Porque logo depois vem o segundo item que nós vamos falar do necessário e do supérfluo. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Ou seja, você fica enfadado de tanto, por exemplo, comer uma coisa gostosa e aquela coisa gostosa vai te fazer mal. Ou seja, você se autopune. Você mesmo terá a resposta do excesso em você mesmo. Isso pode se dar com um alimento, como pode se dar, por exemplo, quando você age de uma maneira que você chega à conclusão que você não foi adequado. Aquilo fica te constrangendo, porque você fala, puxa, eu não devia ter falado aquilo que eu falei para aquela pessoa. E isso é uma punição que você mesmo cria para você. Por quê? Porque entra em dissonância com a lei cósmica, entra em dissonância com a lei divina, entra em dissonância com o Pai que nos criou. A nossa consciência sinaliza, sejam eles bens dos gozos materiais, sejam eles vinculados à questão do sentimento. Nós somos sempre avisados. É que nós, às vezes, fechamos os nossos ouvidos, os nossos olhos e não deixamos que eles sejam captados. E aí a gente entra nos excessos, e o excesso tem um preço. Por isso, Allan Kardec colocou esse item logo em seguida, que é o necessário e o supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então, aqui a pergunta objetiva, que vale para qualquer um de nós. Por isso que esse livro dos Espíritos é sempre atual. Você precisa dessas respostas aqui para você se orientar na vida. Aquele que é ponderado, conhece por intuição. Ora, o que Kardec recebeu aqui dos benfeitores? Ora, se a intuição é um conhecimento pré-existente, ele já trouxe isso com ele, significando que ele já exercitou essa tentação lá atrás e a venceu. Por isso ele é ponderado. Ele já é capaz de ter forças íntimas para poder não cair na tentação. Então, para aquele que é ponderado, conhece por intuição. Você já tem a noção clara intimamente, você pode até não conseguir raciocinar de forma lógica, mas você sabe intimamente que não deve ir além daquilo. Isso para quem já fez as experiências, quem já está educado nesse item, anteriores. Muitos, e ele disse muitos, porque a maior parte dos nós ainda estamos nesse caminho, só chegam a conhecê-lo, ou seja, o limite, por experiência à sua própria custa. Ou seja, come demais, percebe que faz mal, aprende com aquela experiência, por isso que ele chama a sua própria custa. Ele sente nele mesmo os efeitos da decisão incauta, da decisão imponderada. Não levou em conta aqueles conhecimentos anteriores que ele não possui, então ele precisa conhecer e precisa possuir agora. Por isso que cada um de nós está na experiência. O problema não é cair nessa experiência da primeira vez. O problema é continuar caindo, sabendo que isso não deveria ser feito e continuar fazendo. Porque daí você sabe o que faz. E para quem muito é dado, disse Jesus, muito será pedido. Então aqui é uma diferença. Aprender por experiência inicial é uma coisa. Aprender por repetição, por vontade própria, mesmo sabendo errado, mesmo sabendo não adequado, já é outra coisa. As consequências da lei de causa e efeito são distintas. Que se há de pensar dos que assabarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Eles retiram da mãe terra, das entranhas, seja do solo, tudo que a mãe terra pode dar, só para poder satisfazerem-se pessoalmente no que diz respeito a supérfluo. Prazeres, assim, tão assim, triste de você saber que pessoas fazem para poder atender a caprichos íntimos. E ainda mais, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Ele nem, por hipótese, pensa no que ele está precisando, do que ele tem de sobra, ele está buscando o supérfluo. Então, o que há de se pensar deles, dessas pessoas? E os benfeitores disseram, ouvidam, esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Gente, isso é muito forte. Quando a gente age isso, nós estamos agindo segundo a nossa vontade, não segundo a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Então nós esquecemos a lei de Deus e nós vamos ter que responder. Toda vez que nós entramos em dissonância com a lei de Deus, nós vamos ter que responder. Aqui no caso das privações que tiveram causado aos outros. E aí a gente consegue entender
Por que que esse mundo cíclico faz com que uma hora nós estejamos numa posição em que podemos dar e outra hora nós estamos numa posição de ter que pedir? Exatamente por causa dessas experiências que não soubemos valorizar quando estávamos na posição privilegiada de poder dar. E agora, na posição de pedir, nós sentimos o que é ser privado do básico, e isso, lá dentro, vai educando o espírito. E aqui, nós estamos falando de responder. Responder. Portanto, nós estamos falando da lei de causa e efeito. Todo mundo responde por suas decisões. Elas podem ser de imediato, numa própria encarnação, como podem ser respostas que você receberá só na outra encarnação. O fato é que nós temos inúmeros movimentos na vida que dizem respeito a isso. E aí, curiosamente, nós pegamos André Luiz, ouvindo do seu benfeitor lá no livro Ação e Reação, dizendo assim, olha que coisa maravilhosa. Nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética. Zonas de atração magnética, que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Olha como é bonito isso. Aquele processo de enfermidade no corpo, ele exterioriza a deficiência do espírito. Não há acaso, não há enfermidade consistente que a pessoa é portadora dela de maneira clara, sem que haja raiz, sem que haja matriz anterior, como o Espírito diz, terão que responder pelas privações que os outros sofreram por causa das suas decisões. Aqui, então, ele estabelece no perispírito dele, sem que ele se dê conta disso, zonas de atração magnética que vão fazer com que ele se associe às dificuldades que serão aquelas educadoras de sua alma, para que ele aprenda que naqueles movimentos de supérfluo ele não conseguiu não só satisfazer como espírito, mais grave, ele ainda deixou pessoas que poderiam ter tido uma vida melhor em situação precária por suas decisões. E aqui nós estamos falando de dor. E nesse capítulo aqui, que é o capítulo 19 do livro Ação e Reação, o capítulo 19 chama Sanções e Auxílios. Nós vamos entender a função dessa educadora, que a dor, por muita gente, é vista como algo ruim. E, de fato, ninguém gosta de sentir dor. Não estou dizendo aqui que a gente vai agora usar a dor como se a dor fosse aquilo que deveríamos ter sempre. Não, a dor é inerente ao processo evolutivo, como nós vamos ver, mas tem certas dores que elas não são ou não deveriam ser parte da nossa existência. E André Luiz ouve do seu benfeitor nesse livro essa lição preciosa que nós resolvemos compartilhar aqui. A dor, disse ele, é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Por que vida em expansão? Porque nós estamos evoluindo. A cada nova encarnação, o nosso psiquismo vai expandindo um pouquinho mais. E nós vamos, de pouco a pouco, cada vez mais nos aproximando daquela perfeição que nos referimos na questão lá atrás. Então, aqui, ele diz e faz uma aula como eu nunca tinha visto na minha vida. Como é brilhante essa aula que André Luiz nos lecionou no livro Ação e Reação. Ele vai dizer que existem 3 tipos de dores, que é importante a gente conhecer. Porque, dependendo das dores que nós estamos atravessando, nós vamos ter clareza se ela é uma dor natural, se ela é uma dor provocada por nós mesmos, ou se ela é uma dor que nos auxilia, sem que nós entendamos de imediato por quê. E ele chama isso de dor evolução, como o nome da primeira, dor expiação, o nome da segunda, e dor auxílio, o nome da terceira. Para que a gente entenda um pouquinho, nós resolvemos transcrever aqui ipsiliteris o que ele falou. Ele diz assim, o ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, tanto ele, como o ferro, como a semente, como o animal em sacrifício, todos sofrem a dor e evolução. Como assim, sofre a dor e evolução? É aquela que atua de fora para dentro. O meio onde você está, ele vai fazer com que você seja induzido a sofrer essa dor, porque essa provocação externa faz com que você se movimente, que você evolua, que você progrida. Aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Então, é um mecanismo divino que está atrás, a gente viu, como estímulo, como instigar.
e que levou a gente a analisar também a tentação. Então, essa dor, ela também pode gerar uma tentação. Essa dor, evolução, a pessoa pode se revoltar contra ela se ela não compreender. Então, a tentação de se revoltar é uma possibilidade. Mas se a pessoa compreender, ela vai aceitar isso como um bem, porque é aquilo que provoca a pessoa na direção do progresso. Pensa, quando a gente não tem estímulos, a nossa vida fica muito parada, muito sem avanços, a gente fica sem aquela questão de buscar desafios e a gente não cresce. Perceba que nós mesmo conseguimos perceber isso nas nossas próprias vidas. Então o mundo impõe essa dor, a evolução, que você não se lembra. Por exemplo, a dor de dente quando estava crescendo o dente, você não se lembra. A dor de crescimento, você não se lembra. Elas são dores muito sutis que passam, mas que são necessárias para que o progresso se faça. Essa é natural, gente. Faz parte do processo evolutivo, indução, estímulo ao progresso. Mas a dor e expiação não. André Luiz nos traz a lição do seu benfeitor dizendo, em nosso estudo, porém, analisamos a dor e expiação, que vem de dentro para fora. Veja que a outra é de fora para dentro. É o movimento externo te movimentando para o seu progresso. Aqui não. Aqui é de dentro para fora. Você, por exemplo, está com um complexo de culpa e não consegue viver com aquilo. Isso é uma dor. E é uma dor e expiação. Isso marca a criatura no caminho dos séculos. E pior, mantém essa pessoa que está com esse complexo de culpa, por exemplo, em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. E é muito diferente daquela outra. Porque a pessoa, ela não consegue avançar enquanto ela não depurar, enquanto ela não exudar esses movimentos que ela colocou dentro de si, que estão em contradição com as leis divinas. Então, isso sim é muito sofrimento, labirintos de aflição. E essa pessoa, quando está no plano espiritual, normalmente ela pede com todas as forças para reencarnar, para poder, de uma vez por todas, quitar essa conta com a consciência cósmica. Aí regenerando perante a justiça, que vai se impor naturalmente. Então, é muito cuidado quando aquele caso que nós estudamos lá atrás, de fazer os outros serem privados do necessário, quando você está tendo a busca do supérfluo. E, por fim, a dor auxílio. E aqui é uma dor particular, e que foi a primeira vez na minha vida que eu entendi a maneira de interpretar do benfeitor. Ele diz assim, em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, então nós estamos aqui numa encarnação longa, nossa alma adquire compromissos vultosos, nesse ou naquele sentido. Então nós estamos num trabalho que nós assumimos no plano espiritual e depois de um bom tempo nós estamos nesse trabalho. E aí ele diz, habitualmente, conseguimos vantagens em determinados setores da experiência e perdemos em outros. Então, você ganha de um lado, mas você tem perdas do outro. E o benfeitor ensina ainda, às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo e nos esquecemos de nós mesmos. Olha que coisa interessante, é quando você se vê no outro e não mais se vê. Tem pessoas que são literalmente aquelas que se renunciam para que o outro possa aparecer e ele desaparecer. Então é muito comum os grandes tarefeiros, os que já têm consciência muito lúcida, passarem por essa experiência. E aí ele conclui, é assim que pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção, olha como ele chama, bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades. Como assim, bênção para prolongadas e dolorosas enfermidades? Sim, bênção, porque, olha, vai explicar para você por quê. Dolorosas enfermidades do envoltório físico, para quê? Seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade. Então, por exemplo, chega um momento da sua vida que você vai sofrer uma tentação de uma prova que você pediu. Vai acontecer um momento que você já tem grandes conquistas, mas vai ser aquele momento de aferição de valor. E às vezes você ainda não dá conta. Você está perto de cair na criminalidade, naquele movimento. Mesmo tendo feito todo aquele trabalho anterior, você está correndo risco. Ou também, seja mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação, quando você já está sendo preparado para voltar para o mundo espiritual. Para que isso? Para que não sejamos colhidos de surpresa arrasadoras na transição da morte. Então, aquele momento em que você entra na enfermidade, ele vai afastando você das coisas do mundo pouco a pouco. Os seus interesses não podem ser mais os do mundo, porque você não terá mais forças para cuidar deles, e você começa a refletir sobre coisas que são essenciais. Então, nesse momento, você não tem aquelas surpresas arrasadoras, como ele chamou aqui no movimento da morte.
Por isso, conclui ele, o infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores ao si. Então veja, mesmo aquele que errou na encarnação passada, privando o outro do necessário quando ele tinha o supérfluo, se ele fez o trabalho no bem, ele passa a ser objeto de interesse dos benfeitores, como essa dor, auxílio. E quem não conhece isso, acha que ele está sendo, de uma forma ou de outra, punido, quando é o oposto, ele está sendo beneficiado. Para que as almas se recuperem de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, bendito seja quando isso aconteça, porque coloca a pessoa na condição de reflexiva a tempo, antes de ser surpreendido pela verdade. E, por fim, as privações voluntárias e mortificações, que é o último item que Kardec colocou no estudo desta lei. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? É uma questão interessante, né? Então eu vou deixar de comer. Eu vou deixar de comer carne. Isso é uma privação voluntária. Eu tenho até vontade de comer, mas não vou comer. Eu não sei, eu quero, não quero comer. Isso é mérito? Tem mérito? Há alguma privação que seja meritória, enfim? Há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Então, quando você deixa de buscar o supérfluo, e mesmo querendo, mesmo gostando, você está lutando, é uma tentação, e você está conseguindo, você está pouco a pouco se desprendendo da matéria. O seu apego, a sua prisão à matéria vai ficando cada vez menor, e como espírito você vai ficando cada vez mais alto. Então, sim, privar em seu próprio benefício. Mas ainda há mais. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. Vamos repetir. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Exatamente o oposto daquele caso que nós examinamos um pouco mais detidamente. Aquele que, para atender seu supérfluo, ele faz privar do necessário o seu irmão de caminhada. Esse aqui é o contrário. Esse, quando faz essa privação, ele está fazendo para que o outro viva. E mais, ele está tirando do que é necessário. Lembra do óbolo da viúva? É essa situação aqui. Se a privação não passar de simulacro, ou seja, uma coisa imitada, falsa, será uma risão, será uma brincadeira, será uma mofa. Na verdade, tudo que as pessoas fazem só para poder aparecer não tem nenhum valor. Mas quando ela faz do seu coração em benefício de outrem, ou em benefício da sua própria resistência de tentações, ele está crescendo. E aí, minhas amigas e meus amigos, depois de tantos temas que aqui nós tratamos de maneira muito superficial, não dá para aprofundar, mas são tão sempre importantes que nós achamos importante trazê-los, é muito importante que depois nós possamos fazer reflexões, cada um buscar o livro dos Espíritos e ver todas as questões para que possa, então, ampliar essa capacidade de refletir. E essa capacidade de refletir tem que culminar, em nosso ponto de vista, com as reflexões superiores que foram legadas, na verdade, pelo nosso Mestre Jesus. E uma delas é essa aqui. E depois, e aprendei o que significa misericórdia. Que significa, misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ou seja, não é necessário que a pessoa se prive para que o outro viva. Basta que ele seja misericordioso e socorra o outro sempre que o outro estiver no seu caminho. Porque ninguém cruza o nosso caminho de maneira significativa por acaso. Esta é a hora em que nós estamos sendo convidados a atender esse convite de Jesus aqui, ó. Misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, ou seja, aqueles que já sabem o que fazem, mas os pecadores, aqueles que um dia fizeram outros serem privados do necessário, como vimos na questão que nos apetecemos agora. Então, minha amiga e meu amigo, que possamos fazer reflexões profundas para nós mesmos, acerca desses temas tão relevantes para os dias presentes. Muito obrigado a todas, muito obrigado por sua atenção
e estamos aqui à disposição de todos. Muita paz. Nossa gratidão, Max, pela sua dedicação, nos trazer esse tema, tanta reflexão, sejamos capazes de mergulhar nele para aprender um pouco a vencer o nosso egoísmo. Paz e luz a ti mesmo. Nossa gratidão também a todos vocês que estão aqui conosco neste momento e aqueles que, porventura, estarão futuramente. Sempre é bom saber que estamos na companhia de tantas almas queridas. Lembrando sempre que nós temos todas as manhãs, às 7 horas, o nosso programa Momento de Reflexão. Também, todas as quartas-feiras, às 21 horas, nosso novo programa, Somos Todos Imortais. Então, que possamos estar juntos, sempre conectados, almas e corações, a fim de aprimorar conhecimento, para a fim vivenciar a mensagem do Mestre na sua inteireza. No mais, paz e luz a todos e até uma próxima oportunidade.